Isso mesmo, Daniel, e a todos que acompanham o NT Sul. Olha, você que está em casa já deve ter escutado a palavra privatização. Pode ter certeza que será uma tonalidade daqui para frente esse tipo de abordagem, principalmente nas questões que estão ligadas ao governo federal. Para isso, vou conversar então com o advogado Sandro Weisten, ele que é especialista na parte empresarial, um advogado que conhece bem sobre esse assunto. Sandro, fala pra gente sobre essa tendência aqui no Brasil de privatização e se é uma boa saída para o futuro. O tema, de fato, é bastante polêmico. Quando a gente fala em privatização, é importante esclarecer que existem duas correntes sobre o papel do Estado na economia. A primeira delas, chamada de desenvolvimentistas, é uma corrente que nasce desde o governo de Getúlio Vargas até o início do governo Collor, que vigorou essa corrente de forma mais incisiva, na qual ela tem o entendimento de que o papel do Estado é importante na economia, através de meios na qual, principalmente, se pode administrar recursos que são considerados básicos à população, como água, energia elétrica, entre outros. Então, surge, então, um pensamento liberal através de uma nova roupagem batizada de neoliberalismo, na qual se entende que é mais eficiente evitar uma intervenção do Estado na economia, exceto em setores considerados essenciais, absolutamente essenciais, dentre eles a saúde, a segurança, a educação e a assistência social. Sandro, fala um pouco sobre o lado positivo e o negativo de uma privatização. Bom, atualmente é importante destacar que a privatização ela tem que ser analisada sob todas as circunstâncias, independente de eventuais correntes de pensamentos políticos. Então, a gente nota que o Estado realmente tem muita dificuldade em poder prover coisas básicas, como a própria administração da segurança pública, o fornecimento de recursos na área da saúde. Por esse motivo, parece que o melhor caminho, devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, é através da privatização, ou seja, deixar que a iniciativa privada tome conta dessas atividades, evidentemente sob a tutela das nossas agências reguladoras, né? Para que isso, por quê? Porque além de a gente ter visto que esse modelo é um modelo que tem gerado mais benefício à população, porque tem uma administração geralmente mais eficiente do que a pública, e também pelo fato de que essas empresas, em geral, elas conseguem ter um atendimento melhor ao público. A gente vê até casos como a antiga antiga CRT, a dificuldade que havia de obtenção de linhas telefônicas, depois melhora com a privatização esse efeito. Claro que nem tudo são flores, a gente tem problemas nesse meio tempo, nesses intercursos, mas as situações revelam que o Estado cuidar mais da gestão política e ter regras de incentivo à criação de novos empregos, a sustentabilidade da iniciativa privada é muito importante, porque isso faz com que gere mais riquezas e, ao mesmo tempo, faz com que a própria questão da livre concorrência também seja melhor atendida. Sandro, então resumindo, uma privatização ela nunca é comemorada, principalmente para quem está na frente, enfim, do governo, enfim, que tem essa decisão, porque já se torna algo insustentável para o governo manter. Claro, quem usa esse serviço às vezes pode colocar como uma situação positiva. Assim,
pensando daqui para frente, qual o futuro, enfim, dessas privatizações? A gente vai colher bons frutos ou a situação ela vai se manter? Acho uma pergunta super importante, mas a gente tem que levar em consideração todas as circunstâncias, ou seja, do momento em que a gente está vivendo. Me parece que empresas estatais absolutamente deficitárias que hoje nós temos, que não gera nenhum tipo de, além de ter um problema na qualidade do serviço, também pode ter problemas gerando prejuízo aos cofres públicos, até como não recolhimento de tributos, como é o caso que se fala bastante sobre a CE, da dívida bilionária de ICMS, de valores que não foram, que foram recolhidos pela empresa, ou seja, pagos pelos consumidores da energia elétrica, mas que não foram repassados ao governo. Então, a gente vê muitas questões hoje das empresas estatais, questões de uma certa ineficiência bastante contundente. Por isso que a privatização, neste momento, ou seja, não quer dizer que ela é a melhor solução, pode até haver outras soluções que não a privatização, mas nesse momento, em determinadas circunstâncias, me parece que é uma solução viável que a gente tem de aumentar a arrecadação, melhorar os serviços e também evitar prejuízos aos cofres públicos. Sandro, vamos pegar um exemplo bem claro. O presidente Jair Bolsonaro deixa muito claro que ele tem a vontade de privatizar os Correios, que é talvez uma grande frente comandada pelo governo federal. O que esperar de uma possível privatização desse serviço tão utilizado pela população? Os Correios, a gente vê bastante deficiência nesse serviço. Agora há pouco, todos nós sofremos com a greve e também várias pessoas ficaram sem receber contas de luz, sem poder... enfim, o correio é uma atividade essencial e na medida em que a gente vê os prejuízos e o que está acontecendo, parece que na circunstância atual privatizar os Correios pode ser uma bela alternativa para melhorar as condições desse serviço que é tão essencial para a população. Sandro, para a gente encerrar, duas questões. O que esperar daqueles que buscam concursos, concursados dentro dessas digamos, estatais que são comandadas pelo governo? E a outra questão, é uma tendência mundial? Qual é o parâmetro mundial sobre privatização? Por exemplo, em países desenvolvidos, Estados Unidos, China, enfim, países da Europa, a privatização é algo comum? Bom, a primeira pergunta, em relação às pessoas que exercem, são concursados, enfim, obviamente que o governo e a Constituição Federal nem permite que essas pessoas sejam simplesmente demitidas e afastadas de suas ocupações. No entanto, num processo de privatização, há sempre a preocupação de se fazer uma realocação dessas pessoas que são concursadas para outras atividades que elas podem ser bastante úteis ao Estado. E tem várias outras atividades que podem fazer essa realocação de servidores públicos, que muitos deles são extremamente experientes e capazes para outras atividades relacionadas. Em relação à última questão, o que a gente pode esperar, comparando com os países como os Estados Unidos, como a Europa? Primeiro, os Estados Unidos ele tem uma economia na qual sempre se baseou pela uma intervenção mínima do Estado. Então, essa questão de atividades do setor do Estado intervir nas atividades econômicas, ela é muito restrita. Nos Estados Unidos, a gente não vê estatais, a gente vê mais a participação de entidades privadas. Quanto à Europa, já é um pouquinho diferente. Portugal já tem uma visão um pouco diferente, não tão neoliberal,
e há um certo equilíbrio entre essas questões de privatizar ou não privatizar, ou seja, aquilo que é essencial, que deve ser privatizado, que está ineficiente, ok, mas, por exemplo, outras questões, outras áreas fundamentais que não são privatizadas e que estão dando certo, eles estão mantendo. Mas a tendência mundial é assim, a privatização. Cada vez mais nós nos encaminhamos para uma economia onde as entidades são privatizadas, ou seja, os players econômicos são privatizados, ou seja, para justamente beneficiar a iniciativa privada, que é o grande motor gerador de riquezas, de emprego, e também beneficiar a livre concorrência. Tá certo, Sandro. Obrigado pelos esclarecimentos. Falando um pouco sobre essa questão de privatização, acredito que os brasileiros vão escutar muito essa palavra daqui para frente. A gente retorna até o NT Sul.